Senhor Deus, nós queremos sim, Pai, que a Tua filha se sinta, Senhor Deus, à vontade, e que o Senhor, a Tua poderosa palavra, Senhor Deus, os Teus ensinos, Senhor, sejam através agora, Senhor Deus, da Tua filha. Deus abençoa, Senhor Deus, a Vivian e fale ao nosso coração, nos ajude, Senhor, porque somos mulheres, Senhor Deus, que estamos sim, Senhor, diante da Tua santa presença e queremos cura e restauração. Deus, nós abençoamos a Tua filha em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada. Pode deixar. Boa tarde, queridas. Que gostoso, né? Que gostoso tudo que passou até aqui. Pastora, te ouvir, dá vontade de ficar a tarde toda assim, te ouvindo, né? É muito bom. E a voz de Deus é tão gostosa, né? Porque a gente pensa, Pai amado, o que eu vou falar agora, né? Depois de tantas coisas lindas. Mas se hoje Ele me trouxe aqui, vamos lá, né? Porque a minha vontade era ficar ali, ó, recebendo também. Mas agora é minha hora, né? Então, que Deus me use. Mas, queridas, meu nome é Vivian, como a pastora falou. Eu sou coach, trabalho com coach pessoal e também nas empresas. E tenho uma paixão muito grande pelas mulheres, né? E a história da pastora Lígia também tem muito a ver com a minha história, pastora. Nós temos coisas em comum e eu creio, estava até falando com umas irmãs ali que eu acabei de conhecer, quanto mais a gente ouve as nossas histórias, a gente percebe tantas semelhanças, né? E aquilo, quando nós temos sede da palavra de Deus, da presença de Deus nas nossas vidas, Ele se revela, e isso é delicioso. Eu gosto também de falar um pouquinho, na verdade eu vou falar muito de mim, porque é a história aqui do meu livro, que eu coloquei, né? É a minha história, e eu escrevi esse livro num momento de muita dor. Foi numa época em que eu fui demitida do meu trabalho, e eu não esperava nunca, aos 53 anos, ter que repensar na minha vida profissional. Hoje eu já estou com 59, tá? Só para vocês fazerem as contas assim, de quanto tempo já faz isso. Mas aos 53 anos eu fazia tudo aquilo que eu gostava, eu servia a Deus, eu buscava a Deus em tudo que eu fazia, e eu acreditava que estava tudo certo. Mas essa demissão veio e realmente me tirou o chão. Porque quando, eu não sei aqui, quem aqui já teve uma demissão? Não é uma situação fácil, né? Na minha situação foi bem interessante, eu não sei se vocês passaram isso, mas eu tinha o número do meu telefone era da empresa, porque o meu celular era da empresa, o meu e-mail era da empresa, o meu computador era da empresa, tudo era da empresa. Então quando eu saí, era como se eu não tivesse nem identidade, porque eu não era mais Vivian Fernandes, eu era uma Vivian e o sobrenome era a minha empresa. E aí, como você refazer, né, a tua história, mesmo você entendendo que está no caminho certo. E eu já conhecia a Deus, eu conheço e conheci o caráter de Deus, as promessas de Deus, e eu sabia que tudo aquilo tinha um propósito na minha vida, e por mais que doesse, Ele tinha aprovado. Então não foi homem nenhum que me mandou embora, e Deus aprovou. Então eu sabia que eu tinha o colo de Deus, eu sabia que o melhor estava por vir, mas mesmo assim a dor da minha alma era grande. E eu fui buscar entender um pouquinho dessa dor, e eu descobri que as 3 maiores dores da nossa vida é a separação, a demissão e a perda de filhos. Lógico, não nessa ordem, né? Mas que são as dores que mais mexem na nossa vida. E aí eu pensei, bem, então eu posso sentir esse luto, porque às vezes a gente se cobra, como é que eu estou sofrendo tanto se eu confio em Deus? Como é que eu estou sofrendo tanto se eu sei que Deus está no controle? E aí
lógico que a gente que também dá um testemunho bom para aqueles que nos rodeiam, principalmente para os nossos familiares que não conhecem a Cristo e falam, mas como é que está acontecendo isso com ela, se ela ama tanto a Deus? Então, são situações que a gente não consegue entender, que ao mesmo tempo você sabe que Deus está no controle, mas você sofre. E quando eu estava escrevendo esse livro, olhem só como que foi. Eu estava sentada numa cadeira de praia, olhando para aquele mar, aquelas montanhas, ali em Florianópolis, um final de semana deles, na verdade eu tirei umas férias, e isso 2 anos depois que eu já estava desempregada, eu já estava trabalhando em outro lugar, mas ainda tinha aquela dor, ainda eu sofria a dor do luto, da perda de um trabalho que eu amava. Por mais que eu tentasse entender, eu passava bem e daqui a pouco voltava aquela dor. E eu olhando para o mar, para tudo, falando, Pai amado, o Senhor pensou até na tonalidade da água. O Senhor pensou em cada detalhe. Olha as nuvens. Eu gosto demais de olhar nuvens no céu. Sabe aquelas brincadeirinhas de criança, de olhar os movimentos? Eu desde pequena eu sempre gostei muito. E eu olhava aquelas nuvens e eu falava, Pai, o que acontece com o meu coração que ainda sofre? E aí eu me lembrei, porque eu trabalhei com mulheres que sofrem violência doméstica. E eu fiquei me lembrando do ciclo da dor da mulher que sofre violência doméstica. E eu ali naquele mar e lembrando, né, desse ciclo da dor. E o que acontece? No ciclo da dor, da violência, tem a fase da lua de mel. Que o que é? Aquela fase gostosa, né? Aquela fase de paixões, de promessas de amor. Depois tem não, é aqui, mas deixa eu até pegar, me ajuda aqui. Deixa eu ver se deixa eu só colocar por aqui, tá? Então tem a fase da lua de mel, que tem as promessas, tá? Idealização do parceiro, a negação da vivência da violência, né? A esperança do melhor. Então é nessa fase aqui. Aí tem a fase da tensão. Então a fase da tensão é a fase já dos insultos, né? Aí a fase entre a intimidação, a humilhação, as ameaças. E depois vai para a fase da agressão, né? Então o episódio entra no episódio mais agudo, que é o da fase da tensão. E aí a gente não entende por que uma mulher continua nesse ciclo, né? Continua apanhando, continua sofrendo. E quando muitas vezes nós mesmos até julgamos outras e falamos, mas por que não sai dessa relação? Porque não é fácil. Porque não é fácil, porque existem esses 3 ciclos, né? Então o que acontece? Tem a esperança que vai melhorar, e ela se agarra nessa esperança e passa por todos esses ciclos. Mas é um período que ela precisa de uma outra pessoa para ajudar porque ela adoece, né? Ela não tem mais força para sair. E eu estava me comparando ali a uma relação até de violência que eu estava fazendo para comigo, para com as minhas emoções. E foi por isso que eu desenhei um quadro de um ciclo da dor. Então, de todo aquele quadro de violência, eu falei, não, mas o que eu estou passando não é muito diferente, mas eu estou criando um ciclo de dor. E aí eu defini esse ciclo com o bem-estar. O que era o bem-estar? Todo aquele momento de satisfação, alegria de estar no novo trabalho, conhecendo novas pessoas, entendendo que tinham coisas novas para a minha vida, que Deus estava no controle, que eu estava me levantando, estava bem, né? E aí qualquer coisa que chegava de comentários que vinham falar do meu antigo trabalho, de como que eu estava vivendo, né? Apesar de tudo que tinha vivido. Então aquelas lembranças me remetiam a um desequilíbrio, e eu já ficava desequilibrada, e já meu coração doía novamente, e eu sentia novamente frustração, tristeza, culpa, né?
a decepção comigo mesma e decepção com as pessoas. E aí passava isso e em vez de melhorar eu já caía no outro ciclo que eu sentia perda. Nunca mais eu vou ter novamente aquilo que eu tive. Eu não vou saber desenvolver um bom trabalho, eu não vou ter novas oportunidades. E isso conhecendo a Deus e os planos dele. Então olha como a minha alma estava doente, né? Porque mesmo acreditando em Deus, mesmo conhecendo as verdades de Deus, o sentimento da minha alma sofria. E aí eu tinha o sentimento de derrota também. E aí quando vinha o episódio mais agudo, né? Aquele sentimento de inadequação, que nada vai estar certo e eu, Pai, nem sei fazer nada bem mesmo, né? Aquele de vítima que a gente se coloca e fala: Pai, está aqui o que sobrou, é o Senhor que faz. E nisso vinha um novo desafio, me levantava de novo, mas eu já estava vivendo há 2 anos nisso, minhas queridas. É um luto e tanto, né? Que o luto mesmo de perda, ele demora, o normal dele é 2 anos. E eu já tive aniversário de 2 anos e ainda estava com esse sentimento. Eu falei: chega, Pai, chega, me ajuda. Coloca pessoas para me ajudarem, mas eu não vou viver mais. E quando a gente traz o racional e coloca no concreto, aquieta o nosso coração. Porque a gente fala: é assim que eu estou me sentindo, Pai. É assim que eu estou me sentindo. Eu estou me sentindo frustrada, triste, insegura, com medo, com sentimento de incapacidade, com derrota. Estou deprimida assim, tenho um sentimento de inadequação diante de Deus e diante dos homens. Eis aqui, essa é tua filha. E foi assim que eu me coloquei diante de Deus. E aí cheguei em casa, peguei minha caneta e comecei a desenhar e escrever tudo isso, né? E assim foi. Gente, ainda eu gosto de escrever, eu gosto de ler, então eu sempre tenho cadernetas comigo e caneta. E aí comecei a levar para a praia, porque é outra coisa, né? Pensa bem, uma cadeirinha, um mar desses e uma montanha escrevendo e Deus ali te inspirando, é delicioso, né? E aí comecei a escrever. E eu trago aqui em Isaías 45:2, que eu tinha essa certeza, a gente tem hoje também. Então são essas promessas de Deus, né? Eu irei adiante de você e aplainarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Eu falei: Pai, eu vou entrar num desafio muito maior, Pai. Eu sei que o Senhor está na frente, mas agora é comigo. Eu tenho que me descobrir, eu tenho que me render diante de quem o Senhor é. E aí, o processo de conhecer, de Deus tratar nossas feridas, requer que estejamos abertos para Ele poder chegar nas nossas dores. Precisamos nos colocar em suas mãos. E aí não tinha mais aquela Vivian que queria se levantar, que queria ser forte, para as pessoas não falarem, para as pessoas não dizerem nada, que tinha que caminhar. Não, foi a hora que eu me rendi e falei: Pai, agora faz o que for. Eu não vou ficar mais 1 mês nessa situação. E hoje eu sei, né, também, por causa do coaching, e eu trabalho muito isso, né? Para que a gente possa atingir a plenitude, para que a gente possa atingir uma boa autoestima, nós temos que trabalhar com algumas coisas, que é o autoconhecimento. Quando nós nos conhecemos, e aqui colocando a palavra de Deus, quando nós conhecemos a nossa identidade em Deus, nós conseguimos entender a nossa posição de filhas amadas, e tomar posse dessas promessas deles, e no profundo de quem nós somos, né? Nós aceitamos isso, então nós passamos um processo de aceitação. Então nós reconhecemos quem somos, nós aceitamos quem somos, e esse aceitar quem somos é entender que nós temos muita coisa boa, mas nós temos muita coisa ruim, e é aceitar os 2 lados e deixar Deus mostrar, né? E aí a parte do autodesenvolvimento, porque agora eu sei quem sou, eu aceito quem sou,
eu tenho que aceitar esse desenvolvimento, que é o agir de Deus na nossa vida. E aí tem que deixar Ele agir, né? Aí sim eu posso alcançar uma boa autoestima. Aí eu posso alcançar os sonhos de Deus. Aí eu posso ser aquela filha que Ele quer usar. E eu entendi que eu tinha que passar por esse processo. E aí eu fui fazer uma revisão de vida. Não é isso, pastor? A gente vai fazer a revisão de vida, vai falar, peraí, deixa eu olhar lá atrás. No meu caso, no meu tempo era papagaio também, tá? Era papagaio, depois ele virou pipa, né? Mas eu fui olhar minhas histórias lá de trás, para colocar, para ver na luz da palavra, o que Deus queria me ensinar com isso. E sempre foi muito interessante que eu percebi, eu não sei como, né? Hoje até entendo que é o Espírito Santo de Deus, mas desde novinha, desde que eu me lembre, para mim era muito claro os ciclos de vida que eu vivia. Era muito claro essa questão de mudanças que iam acontecer, né? Também na época eu não entendia. E quando chegou na adolescência, que eu sempre lia muito e comecei a ler um pouco mais, eu li um livro, Mutações. E eu falei, gente, é isso que acontece comigo, mutações. Eu passo por períodos de mudança, são ciclos. E isso eu vi lá atrás, gente, eu não conhecia Jesus, mas eu deixei. E toda vez que passava, que tinha alguma história, alguma coisa, algum incômodo, eu falava, nossa, mais uma mutação, está acontecendo alguma mutação. E é isso sempre muito forte em mim, né? Essas mutações na minha vida. E eu entendi depois que realmente nós temos ciclos de vida. Então essas mutações, elas acontecem nessas mudanças desses ciclos de vida. E todos eles têm muita alegria, mas também tem insegurança. Tem também os medos, as incertezas, as frustrações. Quanta coisa boa, mas quanta coisa difícil também tem em cada ciclo. E nem sempre nós estamos preparadas, né? E também tem que dizer uma coisa, que quando a gente está preparada, a gente já está atrasada. Então não adianta a gente falar assim, não, agora eu não estou pronta para isso, eu não estou pronto para aquilo, porque quando a gente estiver pronta, já passou o tempo, nós temos que ir, né? Nós temos que ir caminhando, fazendo, pedindo a Deus unção, que Ele abra as portas mesmo, porque nós também não podemos esperar estar tudo pronto para dar o próximo passo, né? Mas em cada ciclo nós também não temos a maturidade de entender no momento. A gente entende depois, né? Nem sempre a gente entende na hora. E o que eu vi na minha vida é que eu tinha deixado alguns rabinhos de um ciclo para o outro. Ficaram os rabinhos, né? Mal terminados, alguma coisa mal resolvidinha, alguma dor que ficou. E eu falei, não, eu vou voltar nesses ciclos e vou cortar esses rabinhos, porque eu quero ser muito livre em Jesus, né? E aí eu queria ver minha vida novamente numa outra fase, porque eu me converti aos 36 anos. Então eu tinha muita coisa que eu não tinha colocado diante de Deus, e eu queria olhar toda a minha vida diante de Deus. E me lembrei de uma história muito interessante. Acho que está escuro aí para vocês, mas é uma mesa com guardanapos e argolas, tá? São essas argolas. Quando nós éramos pequenas, eu sou de 4 irmãos, eu sou a segunda, tá? E aí tinham minhas primas também, na mesma situação, dos outros 2 tios. Então tinham 1, 2, 3 irmãs mais velhas e depois 3 irmãs mais novas, como eu, tá? E nas férias na casa da vovó, na época, talvez alguns se assustem, mas não tinha guardanapo de papel assim fácil, viu, gente? Faz tempo isso, quase 60 anos, né? Então não tinha, era tudo papel de pano, guardanapo de pano. E pensa, toda a netarada lá com guardanapo de pano, a vovó tinha que lavar sempre, todos, que ninguém saberia de quem. Um dia nós chegamos de férias na vovó, e o que ela fez? Ela comprou várias argolas coloridas.
Então, cada neta ia escolher uma cor de argola e o guardanapo ia ficar ali, porque é lógico que ia ser uma economia para minha avó lavar os guardanapos, né? Bem prática. E quem tinha direito de escolher a cor da argola eram as primas mais velhas e depois a segunda leva, que era a minha. As primas mais velhas escolheram as cores que eu achava mais bonita. Claro, né? Podiam escolheram rosa, né? Tinha um perolado, elas escolheram um azul, e assim foram as cores que eu julgava bonita. Quando chegou a outra leva para escolher, tinha um amarelo, que eu nem achava tão bonito, mas eu falei, dentre as que ficaram, eu falei, mas é o mais bonito, e peguei o amarelo. Só que olhem só o que eu fiz. Eu tornei o amarelo a cor mais bonita da face da terra. Eu usava aquilo e falava, meu Deus, que argola linda. Gente, eu era um toco de gente, nem sei quantos anos eu tinha. E aí, tudo para mim, fala, não, porque amarelo é a cor mais linda. E isso eu levei para a vida toda, que todo mundo entendendo que eu gostava de amarelo, a minha vida passou a ser amarelo. Tudo que eu ganhava era amarelo. Só que eu cresci. E tudo era amarelo. Quando eu casei, tudo meu era amarelo. E assim, gente, o quarto da minha filha mais velha foi amarelo, porque eu acreditei que o amarelo era o mais bonito. E aí, vocês falam assim, tá, mas o que isso tem a ver com a tua história de vida? Tem a ver que Deus me mostrou que aí tinha orgulho. Tem a ver que Deus falou, filha, arco-íris quem criou fui eu e todas as cores são belas, você não precisa mostrar que a tua é mais bela. E aí eu comecei num trabalho com Deus de humildade. E veio uma argola lá de quando era pequena, que nem sei que tamanho que eu era, mas que eu, por sobrevivência, eu achava que precisava mostrar, precisava ganhar, precisava fazer, e eu não precisava. E aí começou um processo muito lindo na minha vida. E em Colossenses 3,12 diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E foi esse o meu propósito com Deus. Eu passei a procurar as coisas do alto. Eu não precisava mais lutar para mostrar que era mais bonito, quem era melhor, quem era pior. Agora eram as coisas de Deus na minha vida. E aí eu comecei a ver o que eu gosto diante do que Deus me apresenta hoje. O que eu quero diante do que Deus tem para a minha vida hoje. E comecei a descobrir uma nova Vivian em tudo isso. O que eu estou buscando. E aí fui trabalhar um pouquinho esse sonho, essa realidade na minha vida. O que era sonho, o que era real, o que era vontade de Deus. E nesses encontros e desencontros, eu fui lá atrás também, ver esses relacionamentos frustrados, aqueles rabinhos que ficaram na minha vida, para poder cortar de uma vez, me libertar de algumas dores, das dores das decepções que ficaram para trás, mas que como lá na questão do meu ciclo, quando eu vi o ciclo da dor, também voltavam quando se falavam de alguma coisa. Em relação às perdas, também voltavam e a sensação não era tão boa. Então eu me coloquei para ser trabalhada. E aqui eu gosto de falar que eu coloquei o vazio no coração, porque antes de conhecer a Cristo, eu tinha um vazio muito grande no meu coração. E esse vazio fazia com que eu buscasse muitas coisas. E eu busquei muito até conhecer Jesus. E esse vazio foi preenchido. Mas, antes disso, eu tinha, voltando atrás, lá atrás, quando nos meus sonhos de menina, que eu tinha um desejo muito grande de casar, de ter minha família,
E o marido, aquele príncipe encantado, né? Que eu também sou muito da época dos príncipes, aquela coisa gostosa. Não sei, acho que nem sabe mais quem que é Cici, né, pastor? Alguém já ouviu falar da Cici, do romance da Cici? Obrigada, irmã. Lindo, né? Lindo, lindo. Gente, existiu, né, uma imperatriz de verdade. E a minha geração foi uma geração, como dizem minhas filhas, a minha também, porque eu aguentei você falando o tempo todo da Cici, né? Então as minhas filhas conheceram a Cici também. Então, vida de princesa, né? Mas o rei era outro, e por isso que a gente cai do cavalo, né? Eu caí do cavalo só porque o meu rei não era outro. Eu conheci Jesus bem mais tarde. Mas eu me casei aos 18 anos com um homem que amei muito, que eu entendi que era o homem da minha vida, né? O meu príncipe. Casei aos 18, tive minha primeira filha aos 21, minha segunda filha aos 22. Aos 26 eu tive meu terceiro filho e aos 29 eu me separei. Então, eu tive que ir lá atrás também rever isso, que eu achei que já estava tudo em ordem, né? E aí eu vi o quanto eu colocava tudo debaixo do tapete. Porque sempre boazinha, né, pastora? Sempre, eu sou meia, eu não sou tão doce assim como mel, assim, que nem a pastora, sabe? Eu sou mais atrapalhada, eu tenho umas coisas assim, mas sempre muito boazinha, muito mansa. Nunca, em 11 anos de casado, nós nunca brigamos, nunca levantamos a voz para ninguém, né? Então, quem diria que a gente ia se separar? Mas em tudo eu colocava debaixo do tapete, porque eu não sabia, e nem meu marido também sabia, nós não sabíamos resolver os nossos conflitos. Nós não gostávamos de discussões. Nós não queríamos trazer assuntos desagradáveis do dia a dia, porque a gente achava que ia melhorar. Então, em todas as situações difíceis, a gente dava aquela limpadinha, colocava tudo debaixo do tapete. E nós não conseguíamos trabalhar algumas coisas nas nossas vidas. E quando estourou, estourou de uma forma que não tinha mais como, né? E acabamos nos separando. Para vocês terem ideia da minha dificuldade de resolver conflitos, e isso vem porque, se a gente for olhar as nossas histórias, né? Eu nunca vi meu pai nem minha mãe brigarem um com o outro, nunca ninguém berrou na nossa casa. E na adolescência do meu filho, as meninas eu não tive problema, mas o meu filho um dia bateu a porta do quarto. Gente, eu já estava separada, né? Porque quando separei ele tinha 3 anos. Mas na adolescência ele bateu a porta do quarto. Eu fiquei tão desesperada, porque eu nunca tinha visto alguém bater porta do quarto. Olha que fora da casinha. Olha que sonhadora. Que eu levei ele para terapeuta. Eu cheguei no terapeuta e falei, olha, meu filho acho que está com problema, ele está na adolescência, acho que eu não sei lidar, porque não, mas o que aconteceu? Ele bateu a porta do quarto. Aí ele me olhou meio assim, né? Pediu para eu sair, conversou com meu filho. Aí pediu para eu voltar na semana seguinte. E eu voltei. E aí ele fala, olha, Vivian, o teu filho não precisa continuar a terapia, mas você precisa. Eu fiquei 3 anos na terapia. Porque pensa, ele só estava tendo uma atitude normal de adolescente. Mas eu nunca tinha visto ninguém bater a porta. E aí eu tive que aprender que a vida é de verdade, que não dá para jogar tudo debaixo do tapete, que não vai melhorar. E bater o tapete e resolver as coisas que estão lá debaixo não é tão simples. Eu não sei se alguém aqui gosta de guardar coisa debaixo do tapete. Então eu tenho que dizer, queridas, que não é bom. Não é bom. É bom semanalmente, se não diariamente, a gente dá uma recolhidinha e dá uma chacoalhada no tapete. Porque isso é demonstrar também maturidade. É dizer, pai, me ajuda a lidar com o confronto. Porque como é difícil a gente ter confronto, né? Como é difícil a gente estar na frente de uma situação, ter que ouvir coisas às vezes que você não quer.
Mas o quanto de orgulho tem em tudo, nessa dificuldade de confronto, porque a gente não quer escutar aquilo que a gente não faz bem. Mas, pulando aqui um pouquinho, né? Pulando a adolescência do meu filho, meus anos de terapia, depois disso eu me converti. Então eu estou nessa viagem aqui, né? Olhando de hoje lá para trás e contando algumas coisas. Então, com essa separação, que daí passei a criar as crianças sozinhas e buscando Deus em lugares que nem sempre Ele estava, né? Mas eu tive o privilégio de conhecê-lo. Então, aos 36 anos eu conheci a Jesus. E por sempre acreditar, e até mesmo porque o meu pai era muito otimista, e ele sempre falava assim: filha, a gente pode qualquer coisa, é só a gente lutar, trabalhar, estudar e a gente consegue. E eu cresci muito com isso. E aí, quando eu aceitei a Jesus, eu descobri um versículo que eu falei: meu Deus, muda tudo, muda a minha história, porque ali fala: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não era mais eu que me fortalecia, não era mais eu me dedicar, mas assim eu me entregar a Cristo e buscar Cristo, que Ele me fortaleceria, e aí sim eu poderia, desde que fosse nele, né? Então aí eu já estava convertida, entendendo, né, essa caminhada, e nisso eu pedia muito o marido. Sabe aquele marido de Deus, homem segundo o coração de Deus, né? Falava: pai, eu fui feliz no meu primeiro casamento, mas não deu certo. E quem é feliz num casamento quer outro, né? Eu era muito nova ainda, eu falei, então eu me converti aos 36, eu falei: pai, agora eu quero um marido segundo o teu coração. E comecei a colocar tudo que eu queria. Eu quero que saiba mais da palavra. Pai, eu quero aquele que você fale uma palavra e fala versículo tal, abre aqui e lá, porque eu sou uma desmemoriada assim. Eu estava até comentando ali, eu não sei nem como Deus me usa, porque eu não sei os endereços bíblicos, né? Eu busco a palavra e busco vivê-la, mas os endereços, gente, eu tenho uma dificuldade. Aí eu falei: não, pai, me dá um homem assim que saiba onde está tudo ali na palavra. E assim pedi tudo que eu queria de Deus, né? E aí, com 3 filhos, pensa, tinha que ser um homem bem de Deus, né? Porque não seria tão fácil. E pedi. E aí Deus me dá um presente, me dá um marido. Gente, vocês estavam vendo no namoro, que coisa mais linda. Ele falava qualquer coisa assim de versículo, que daí eu digo o versículo, mas não sei onde. Ele falava: está em tal. Eu falo: uau, é este, pai. E sei o que, abra lá que está lá. Eu falo: nossa, mas esse, olha, gente, vai ser coisa mais linda, né? E aí eu falei: não, mas eu não posso errar, eu tenho que pôr diante de Deus. E gente, meus filhos acharam que era o único que ia dar conta de mim, porque meu nome é Vívia, é vida, vivaça. Gente, eu não tenho parada, entende? Então não era qualquer homem que ia dar conta assim, né? Dessas minhas buscas e tudo mais. E meus filhos falavam assim: não, mãe, acho que ele dá conta, porque ele também não tem parada. Então vamos lá. Falei: então vamos orar. E nós oramos, eu orei, ele orou, antes de começar a namorar. E tivemos muitas confirmações. E foi muito bom, porque nós pedimos, eu não queria errar. E pedi tantas confirmações que quando Deus falou aos nossos corações que era para continuar, né? E Ele falou, olha que coisa linda, gente. Ele falou para mim e falou para o meu marido na época, né? Que nós não estávamos nem namorando. E esse foi o versículo do nosso casamento, Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia mesmo, porque foi esse versículo que me fez segurar para eu não me separar. Porque pense, aquele homem que sabia tudo, gente, da palavra, e me dizia, depois de casado, ele falou assim: ore, estude. Gente, foi uma decepção tão grande,
Mas eu vou contar o meu lado, porque se ele contar o dele, ele vai contar a decepção dele. E assim foi. Pensa, eu tenho um temperamento, graças a Deus, muito bom, eu sou muito sociável, muito alegre. Então, meus amigos me amam, meus filhos me amam, minha família é uma coisa deliciosa. Então, sabia que Deus me amava. Aparentemente, quase perfeita, né? Quase perfeita. Todo mundo me ama, todo mundo me amava. Aí casei, meu marido me amava, homem de Deus e tal. E ele começou a colocar defeitos. Só que todo aquele povo que me amava, nunca ninguém contava meus defeitos. Porque eu tinha outro lado. E eles não dormiam comigo, eles não moravam comigo. E meus filhos também não contavam. Eles sabiam a mãe que tinham, né? Então, nunca ninguém tinha contado quantos defeitos eu tinha. Gente, ele falava de tantos que eu tinha cadernetinha, eu ia aumentando. Eu me lembro que uma vez eu coloquei, acho que uns 18 defeitos. Pensa, eu que era quase perfeita, né? Então eu colocava, eu falei, mas não pode. Aí o que eu fiz? Eu colocava diante de Deus. E eu falava, Pai, se eu tenho esses defeitos, o Senhor me muda. Mas se eu não tenho, o Senhor muda ele. E aí eu comecei, gente, a orar. Porque o nosso casamento ficou um horror. Pensa, 3 filhos meus, 2 filhas dele. Não moramos todos juntos, as filhas deles, como eram maiores, ficaram na casa deles. Ele era viúvo. E aí, vocês sabem que quando a gente separa, a gente ganha inimigo, né? Porque por melhor que seja o marido, ele tira tudo que ele pode tirar financeiramente. Então a gente acaba ganhando o inimigo. Mas quando fica viúvo, a viúva é a melhor esposa, vocês sabem disso, né? Agora pensa, ele pega eu, né? Então o coitado sofreu. O coitado não foi fácil para ele também, não. E primeiro porque eu criei 3 filhos sozinha, eu ia no mercado sozinha, eu fazia tudo sozinha, e ele tinha o hábito de fazer a compra de mês com a esposa. Então, quando eu chegava, eu já tinha feito a compra. E ele falava, não, bem, eu vou com você. Eu falava, não tem, para que eu vou levar marido para fazer compra? Então, eu não conseguia entender algumas coisas, porque eu fiquei muito tempo sozinha. E esses, parece ser coisa boba, mas foram os conflitos diários. A gente ia no mercado, hoje eu dou risada, né? Porque eu falo, meu Deus, coitado desse homem. Mas olha, a gente ia no mercado e eu sempre a mil, né? 3 filhos sozinha, trabalhando, blá, 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 pegava tudo. E aí eu ia no mercado com ele, porque ele fazia questão de ir. E aí ele pega a latinha e eu falava, ai meu Deus. E eu olhava, procurava a data. Eu falava, amor, mas para que olhar tudo que é a data? Ele falava, tem que saber se está vencida. Eu falava, amor, eu não sou repositora, eu sou consumidora, vamos embora. E assim ele, tudo que pegava a data. Gente, isso hoje a gente dá risada, mas no dia a dia, com coisas para fazer, é um conflito que só. E foi um período muito difícil. E eu sempre digo, que o casamento nos revela coisas bem difíceis, que a gente nem sabia da gente. E ele mostra, né? Agora, eu sempre digo, aquelas que ainda não casaram, pede para amiga contar. Porque, gente, nenhuma amiga minha contou, não eram muito amigas, não contaram que eu tinha tanto erro, tanto defeito. Vocês pedem para elas ser bem realistas, né? Bem sinceras. E aí eu aprendi que o relacionamento é um relacionamento, que a gente se rala, né? Sabe aqueles seixos lá, naquelas pedrinhas redonda branca que fica lá nos rios, né? Sabe quais que ficam mais redondinhos, mais branquinhos? Os que ficam na margem, perto da areia, que a água vem e junto com o atrito da areia deixa redondinho. São os seixos mais bonitinhos, são os mais ralados. E aí o casamento veio para me ralar. E ralou, gente. Eu só não emagreci, mas ralar, misericórdia, né? E aí uma das coisas que Deus me deu foi o fruto do Espírito. Gente,
Esse é um estudo que a gente tinha que fazer sempre, né, pastora? Sempre. Porque quando eu achava que eu estava assim melhor, chegava o domínio próprio, gente, perdia tudo, tudo. Porque lembra que eu falei que era para mim, era eu que fazia, eu que tinha, né? E mudar o versículo, e mudar para um versículo, que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu já tinha 15 anos de convertida e ainda eu lutava com isso. Como é forte, né? Então, eu até fazia os outros bonitinhos, mas chegava no meu domínio próprio, eu via que não era Deus que fazia, era eu. E aí vai começar tudo de novo. Então, aí eu quero que vocês até imaginem onde que pega vocês, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. Onde que pega em vocês, né? Mas onde Deus mais trabalhou, e eu vou dizer para vocês, trabalha até hoje, né? É a questão da humildade, do orgulho e do julgamento. Eu não sei como é que é a história de vocês, tá? Eu não sei o que dói na vida de vocês hoje, mas onde nós rompemos os nossos ciclos de dor, é quando nós nos deixamos, nos submetemos à vontade de Deus para que Ele trabalhe na nossa humildade, no orgulho e no julgamento. Porque quantas vezes nós julgamos por dia? Vocês imaginaram? Uma vez eu contei, e não faz muito tempo. Eu começo no carro. Vocês percebem que só a gente dirige bem? Né? Então eu comecei a entrar do carro e falar: Pai, amabilidade, gentileza. E eu vou orando o tempo todo, porque como é fácil nós começarmos o dia julgando aquele que está dirigindo ao nosso lado. Então isso nós temos que colocar diante de Deus. Mas em Gálatas 2:20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Como é que eu posso dizer que Cristo vive em mim, se eu ainda julgo, se eu ainda não tenho humildade suficiente e ainda sou orgulhosa? E são esses os nossos pecados diários, são esses que fazem com que a gente não rompa o nosso ciclo da dor. E a humildade, a falta dela, né, faz com que ao invés de servir os outros, eu queira ser servido. A humildade é ter olhar para o próximo, é entender que eu não sou nada, e que se não for Cristo em mim, não vai adiantar. Reconheça como o espírito deste mundo tem afetado suas perspectivas de vida e a forma como vê a si e a outros. Como é que nós temos visto a nossa vida e a vida dos outros? Qual é a influência que o mundo está dentro dos nossos lares e dentro das nossas vidas? Isso é um balanço que a gente tem que fazer diariamente. O que nós estamos trazendo para nós? O que vem do alto ou o que vem do mundo? As brigas se disputam, né? Por causa de ofensa. Nós nos sentimos ofendidos por tantas coisas e arrumamos inimizades. E isso acontece nas igrejas. Não acontece só fora das igrejas. Nós temos inimizades, sim, né? E por que nós nos ofendemos tanto? Se nós não somos orgulhosos, porque muitas vezes é interessante, a gente fala que não é orgulhoso, mas a gente se julga ofendido. Então, se somos ofendidos é porque temos orgulho, né? Uma coisa está ligada na outra. Então, nós temos que aceitar primeiro isso, né? Em 1 João 5,19 diz que Satanás utiliza orgulho para provocar ciúmes, ira, perversão e uma série de outros malefícios comuns ao homem. Gente, a gente vê cada coisa em igreja, as coisas tão pequenininhas, né? Até de lugar. Vocês conhecem quem é dono de lugar na igreja?
A de vocês não tem disso, né? É assim, quando chega, fala, nossa, sentar no meu lugar. Tudo bem na de vocês? Porque eu conheço assim pessoas que chegam e falam, mas como está sentado no meu lugar, né? Então a gente cria umas coisas muito interessantes, né? Porque o fulano, passei por ele, nem me cumprimentou. A pastora, olha, passei pela pastora, ela estava conversando lá com a irmãzinha, toda vez que ela conversa com a irmãzinha, ela nem me olha, né? Então, o que é... E a pastora lá na história com a outra irmãzinha, imagina se para todo mundo ela vai falar, tudo bem, coitada, não conversa com quem está precisando, né? Não que a gente não precise, mas aí a gente pega a senha, né? Então, mas a gente se ofende, a gente acha que não é amado, que o outro é mais. Então, nós estamos vivendo com as coisas do mundo, né? Na rendição e na limitação, nós precisamos nos render sim à vontade de Deus. Mas nós temos também que entender o que é limite. E Deus nos dá os limites. Ele nos dá o sim ou não. A pastora mesmo fala, a gente tem que saber quando dizer sim. A gente tem que saber quando dizer não, porque muitas vezes a gente pega aquilo que não é nosso. Deus não tem nada a ver por estarmos sobrecarregadas, porque Ele não nos quer sobrecarregadas. Mas às vezes a gente diz sim para tudo, e aí a gente não tem tempo para as coisas de Deus, não tem tempo para ouvir a voz de Deus. Então até que ponto nós estamos nos rendendo à vontade de Deus, mas entendendo que tudo tem limite, e nós temos que saber qual é a vontade de Deus e não a nossa vontade. E às vezes, quando nós não sabemos esse sim e esse não, nós precisamos de ajuda também, né? Nós precisamos aprender a tirar as nossas máscaras, ser mais verdadeiras. Por que vocês acham que ninguém me contava meus defeitos? Porque eu acho que eu fingia muito bem, né? Hoje não, eu digo se eu estou bem, eu digo se eu não estou bem. Eu tenho uma característica que eu faço sem querer, gente, eu juro que é sem querer, mas eu faço muitas atrapalhadas, né? Então as pessoas não imaginam assim que eu estou triste, porque vira e mexe eu faço umas atrapalhadas e me divirto muito com elas. Então o que acontece? As pessoas acham que eu estou sempre bem, mas não. Então eu também tenho que colocar para aqueles que, lógico, também não preciso ver, hoje eu estou mal, hoje eu estou mal, não. Mas eu preciso ser transparente para aqueles que estão ao meu redor. Eu não preciso carregar minhas dores, não, gente. Jesus já morreu por todas, né? Dá para a gente aliviar tudo isso. E esse estar sobrecarregada, quando a gente fala do sim ou do não, e gera orgulho, gera culpa, gera cobrança, fuga, murmuração e vitimização. Então nós temos que cuidar também para não estarmos sempre sobrecarregadas, porque isso não ajuda em nada. E assumir os nossos erros. É fácil assumir erro, gente? Vocês sabem os erros que vocês têm durante o dia? Mas às vezes a gente nega, né? Então nós temos que ser transparentes primeiro com a gente, porque de Deus nós não escondemos nada, Ele sabe tudo. Eu não sei por que quem a gente pensa que engana. Se nós dizemos para Deus, nós estamos escondendo isso de quem, né? Então nós temos que assumir esses nossos erros. Se não nos arrependemos, não desistimos do orgulho, e aí nós continuamos orgulhosas. Em Romanos 12:2 fala, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu não abro mão do orgulho, eu não consigo, né, experimentar essa boa e perfeita vontade de Deus. E o perdão. O perdão, queridos, não adianta, né? A decisão de abrir mão dos direitos de justiça. E eu quero compartilhar aqui que quando eu já estava separada do meu primeiro marido, e aconteceu uma história, lógico, tudo teve um processo,
mas aí ele já estava com uma menina também, quando nos separamos. E então, para mim foi muito claro que ele foi o culpado. Eu até entendia que, né, que eu tinha lá as razões, né, também tinha culpa, mas eu entendia que ele foi o maior culpado. Mas eu me converti, e quando me converti, Deus um dia me falou: você vai chamá-lo e vai pedir perdão. Falei: pai, pensa, quem errou foi ele, quem tinha outra era ele, porque eu agora, depois de tantos anos, vou pedir perdão. E Deus me incomodou, e na sexta-feira, ele ia pegar as crianças, e as crianças já desciam, porque eram maiores, né? E eu liguei para ele e falei: não, você sobe que eu preciso falar com você. Isso durante a semana. Quando chegou sexta-feira de manhã, eu acordei com uma febre muito alta, eu não conseguia me mexer na cama. Mas era a minha carne negando, sabe como? Né? Era inimiga assim falando: você está muito mal hoje, você não precisa pedir perdão. E aí eu pensei: não, pai, eu não tenho condições. E aí aquela coisa de Deus, né? Pede perdão, pede perdão. E aí eu pedi para ele entrar subir, entrou no quarto, e eu pedi perdão para ele. Pedi perdão dos meus erros, pedi perdão pela separação. E foi um momento muito bonito. Ele também pediu perdão. E nós reconhecemos que nós dois erramos. E foi muito bonito, porque limpou coisas que ficaram. Sabe aquele rabinho? Cortou aquele rabinho que mostrava que eu não tinha que perdoar. Eu tinha o que perdoar, mas não tinha o que ser perdoada. E aquele momento ele pôde me perdoar também. Então, quantas vezes nós achamos que o outro que tem que pedir perdão para nós? Quantos ainda nós temos que perdoar? Gente, do decorrer da nossa vida, teve mais 2 vezes que eu tive que chamar meu ex-marido para pedir perdão para ele. Por coisas que aconteceram com as crianças, porque eles cresceram, nós tivemos outros problemas, principalmente sempre, infelizmente, puxando o financeiro. Mas eu brigava, e aí depois eu chamava e eu pedia perdão. E todas as vezes valeu a pena. Quem vocês precisam perdoar ainda? O que ainda precisa ser trabalhado? Quanto de orgulho ainda tem nos nossos corações? Quanta falta de humildade. E a minha história não é muito diferente da de vocês, não, gente. As nossas histórias não são tão diferentes. E eu sei que isso faz com que a gente não se deixar de ser trabalhado, faz com que Deus não possa trabalhar, né? E a gente não possa romper esses ciclos. E em Mateus 6, 14 e 15 diz: por se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Gente, olha que forte. Nós temos sim que perdoar, né? E em Apocalipse 4:11 fala: tu, Senhor, o Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Queridas, esse é o nosso Deus, que merece toda a glória, e não nós, não o nosso trabalho, não o nosso marido, não o nosso namorado, não a nossa amiga. Quem merece toda a glória é Deus. E até que ponto nós estamos honrando a Deus com as nossas vidas, dando toda a glória para Ele. E é isso que eu queria trazer hoje. Que a gente possa rever a nossa vida assim. Que a gente possa fazer essa revisão, para ver para quem nós estamos dedicando o nosso melhor tempo. Eu sofri muito sim com a minha demissão, porque para mim era muito importante.
Mas eu sabia que Deus estava ali. Eu sabia que Ele ia me restaurar. Só que Ele ia restaurar no tempo dEle, depois de trabalhar aquilo que eu me colocasse para ser trabalhada. E eu posso dizer que valeu a pena. Gente, meu marido hoje é um maridaço, gente, vou te contar, né? Foi uma ralação e tanto, mas eu não sei como eu vivo hoje, né? Sem ele, porque Deus tem nos abençoado muito, muito mesmo. Mas eu sempre digo, e digo para ele, Deus está em primeiro lugar, nem pense que você está na frente, porque não está. E da mesma forma, eu também não sou a primeira para ele, Deus também está na frente da vida dele. E nós louvamos a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida, na vida do meu marido, na vida dos meus filhos, na vida das minhas enteadas. E o que Ele tem feito na minha vida profissional, na minha vida como serva de Cristo. E eis-me aqui, para Ele quebrar quantas vezes Ele quiser, para fazer a vontade dEle. E eu espero que a palavra de hoje tenha tocado no coração de vocês.